Eu peço que você veja esse vídeo até o final para você poder entender tudo que eu vou falar, tá? Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem diferente. E hoje eu vim contar pra vocês o que realmente está acontecendo. Bem calor aqui hoje, não peguei uma água gelada. Bom, gente, vocês sabem que tem mais ou menos um mês que eu estou fazendo um tratamento pra SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Estou fazendo tratamento tomando duas medicações principais que o meu médico passou e uma medicação que eu adicionei. Então, eu estou tomando 3 remédios por dia. E sem muita enrolação, eu vim contar pra vocês como que eu estou me sentindo em relação a tudo isso. Eu estou tomando cloridato de metformina. Funciona para diabetes tipo 2. Funciona para síndrome dos ovários policísticos, obesidade, entre outras coisas. Também estou tomando anticoncepcional e fui obrigada, por causa desse anticoncepcional e por causa dessa medicação, a adicionar mais uma medicação, que foi Dramin B6. Eu venho sentindo muitos enjoos e entrei em contato com uma enfermeira e ela super me indicou o Dramin B6, tá? Ele diz aqui que tem 2 componentes, um de 50 mg e um de 100 mg. No primeiro dia eu tava tomando um comprimido inteiro. Essa daqui já é a minha segunda cartela. E aí depois eu vi que seria muito forte pra mim. E aí eu veio cortado assim no meio. Esse daqui tem a partezinha pra você cortar. E veio tomando assim, cortando a metade, tá? E aí vim contar pra vocês o que realmente vem acontecido comigo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu diminuí a quantidade de vídeos aqui no canal. Eu não sou uma garota que posta vídeo todos os dias, porém, quando eu tenho uma demanda muito grande de vídeos, quando eu tô assim bem animada, eu vou lá e gravo bastante, o que não vem acontecido no último mês. Eu tenho postado quase que por obrigação. Estou sendo, assim, super sincera com vocês. E claro, porque eu gosto muito de gravar vídeo pra vocês. E também porque é de onde está vindo a minha renda, tá bom? Eu venho postado vídeos um dia sim, um dia não. Então, em torno de 3 vídeos por semana, tá? Porém, eu não tenho gravado todos os dias como eu gravava. E por que eu não tenho gravado todos os dias como eu gravava? Eu venho me sentindo mal, essa é a palavra certa, eu venho me sentindo mal nos últimos dias, no último mês, em torno de 30 dias aí, que foi quando eu iniciei o meu tratamento para síndrome dos ovários policísticos, tá? Inicialmente, eu pensava que seria por causa das medicações. Então, a primeira coisa que eu fiz, novamente, porque eu sempre faço, foi ler as minhas bulas, tá? Eu fui olhar aqui o metformina e fui direto nos efeitos colaterais pra ver se era isso que eu estava sentindo. E no metformina eu não encontrei esses efeitos colaterais muito presentes no que eu venho sentindo. E eu vou ler pra vocês o que é que diz aqui sobre os efeitos colaterais. Pode causar em torno de 10% dos pacientes problemas digestivos como náusea, vômito, diarreia, dor na barriga, perda do apetite. Venho sentindo muitas dores da barriga, piriri na barriga e perda de apetite. Então eu estou comendo pouco. Li mais algumas coisas aqui, mas diz que é tudo muito presente com o negócio de intestino, estômago, enfim. Parti para ver os efeitos colaterais que o meu anticoncepcional tem a me falar. E antes de ler aqui, eu já vou falar o que é que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo, pra ser bem sincera com vocês, extremamente depressiva, tá? Deprimida. Não vou dizer pra vocês que eu tô com depressão, porque eu ainda não fui no psiquiatra. E só o psiquiatra que pode te diagnosticar com depressão. Conversando com essa enfermeira, que eu falei pra vocês que ela super me indicou o Dramin B6, contei da minha história, falei que eu sou paciente de ansiedade. E ela disse que tá ansiedade correlacionado à depressão. Então, uma ansiedade que está relacionada à depressão. Porém, ela deixou bem claro que ela também não pode diagnosticar. Só quem pode diagnosticar é o psiquiatra.
e foi em pouca conversa com ela, então realmente, mas ela disse que pela experiência dela, pelo que eu conto, tal, ela acha que é ansiedade relacionada à depressão. Se você for olhar aqui, o médico passou pra mim, gente, do L. Só que aí eu comprei o genérico, eu comprei o primeiro com o nome Jaque e esse aqui com o nome Redopil. Todos são etinilestradiol com acetato de ciproterona. Todos são a mesma fórmula, é só genérico, tá? E aí você vai ler aqui os efeitos colaterais que essas duas junções podem te dar. Ah, mas antes disso, deixa eu falar pra vocês. Então eu vou me sentir assim, muito depressiva, episódios de tristeza, crises de choros frequentes, totalmente sem energia. Eu só quero ficar na cama deitada, assistindo. Eu parei as atividades físicas, né? Se eu sair, não saio mais de casa, é porque eu parei as atividades físicas, porque eu fiz aí 1 semana de atividades físicas, né? Que foi quando voltou tudo aqui na minha cidade, então meu esposo voltou a dar aula e eu fui para as aulas dele. Antes disso eu estava fazendo caminhada, eu estava super animada, mas aí fiz só 1 semana de atividade física, comecei a sentir aí umas dores nas costas. Um tempo depois veio minha menstruação, eu tava com um ciclo bem grande, então já parei. E fazem 3 semanas que eu não saio de casa. Fazem 3 semanas que eu não vou nem no portão lá da minha mãe, tá? E eu acho que eu só tô indo no portão realmente pra poder colocar comida pros gatos. E de lá eu já volto, tá? E aí, como eu não estou me alimentando, eu estou me sentindo fraca. Não é muito habitual, mas tenho sentido tonturas. Tipo assim, eu tô sentada, quando eu levanto eu vejo tudo turvo, tudo embaçado. É aquela tontura, né? E eu tô comendo muito pouco. Comida, assim, eu como muito pouco. O que eu mais tenho comido, graças a Deus, é fruta. Então, laranja, por exemplo, eu tenho comido bastante. Coisas mais assim, até porque tem feito muito calor aqui, gente, na cidade, muito calor. Então, eu tenho usado e abusado de fazer sucos naturais. E tenho tomado bastante e com frutas. Partindo para esse lado da cozinha, já que eu tô falando em suco, já que eu tô falando em cozinha, eu não tenho tido vontade de fazer comida. Eu não tenho vontade de ir ao fogão e fazer. Não vou dizer pra vocês que nesse 1 mês eu não fiz comida, até porque eu tenho que fazer, mas eu fiz muito pouco mesmo. Então aconteceu situações do meu esposo ter que ir fazer pra mim, o que ele sabe fazer se virando lá nos 30. Teve situações da minha mãe ter que trazer comida pra mim e pro meu esposo, porque ela sabe que ele trabalha muito e ele precisa comer comida. Então, aconteceu situações da gente ou ir comer lá ou ela mandar comida pra gente, tá? Porque eu realmente só fico dentro do quarto. Quase que eu não tô indo nem no quintal da minha casa. E isso, eu fico muito assim, abalada pra contar, porque eu não sou assim. Eu sou muito eita, não sei falar. Eu tenho energia. Então, eu gosto de levantar, gosto de cuidar da minha casa. Mesmo que eu levante um pouco mais tarde, eu gosto de levantar, cuidar da minha casa. Eu gosto de fazer a comida, por mais simples que seja. Eu gosto de cuidar dos meus cachorros, eu gosto de lavar roupa. Eu gosto de arrumar minha casa e eu não tenho feito essas coisas. Não são todos os dias, tá, gente? Mas é mais dias que isso tem acontecido do que eu não fazer. Ai, tô me embananando toda e não estou sabendo explicar. O que eu estou querendo dizer? Que tem dias que eu levanto mais animada, mais, né? E vou, faço a comida, dou uma limpada na casa, né? Vou lá com os cachorros e tudo. Mas são mais dias que eu não tenho essa predisposição pra levantar, tá? E aí, minha sogra não sabe, mas involuntariamente, especialmente aos domingos, ela tem mandado comida pra mim. Mas isso foi desde antigamente, tá? Faz um tempinho já que domingo eles meio que se reúnem lá, a família. Aí meu esposo já come por lá e aí traz uma marmitinha pra mim. Porque ela gosta muito de fazer feijoada,
farvada, como eles falam aqui. Esses tipos de comida, assim, que você faz em um dia mais especial. E aí ela manda mensagem, ou meu esposo manda, Vaninha, quer comer tal coisa? Hoje tem tal prato aqui, galinhada, não sei o que. Aí eu falo, manda. Aí ela vai, manda uma marmitinha bem bonitinha. E aos sábados eu tenho comprado marmita pra gente, tá? É bem barata as marmitas daqui, bem naquele estilo caseiras, então eu tenho comprado aos sábados. A gente paga, sei lá, R$13, R$15, R$12 as marmitinhas, e uma marmita só dá pra nós dois, porque eu tô comendo muito pouco e aí ele come todo o restante. E aí à noite, sei lá, a gente se vira em alguma coisa, às vezes como só um lanche, enfim, jantar é sempre mais fácil, né? O meu maior pesadelo, assim, é ir fazer o almoço. E aí, ou no dia eu levanto e vou lá fazer, mesmo que sem vontade nenhuma eu faço, ou a gente come lá na minha mãe, ou já aconteceu de dia de semana também, eu preferi comprar do que fazer, ou a minha mãe manda, ou ele vai e faz, tá? O que eu tenho muito levantado para fazer são os sucos naturais, porque eu sei que é uma fonte ali de nutrientes para eu estar tomando, e aí eu vou e tomo aí com as frutas, né, tals. Fiz um bolo de milho, mostrei pra vocês. Ontem foi domingo, eu fiz outro bolo e aí acabei de tomar ele de café. Então, eu sempre tô fazendo esses tipos de lanchinhos assim, pra poder ir suprindo essa comida que eu não como. Entenderam? Então, eu sinto uma falta de apetite muito grande, gente. E uma grande dificuldade que eu também tô passando é pra tomar essas medicações que são muito grandes, tá? Eu já pensei em desistir do tratamento. Vou falar pra vocês os efeitos colaterais que essa medicação traz. Entre 1 a 10 em cada 100 usuárias. Náuseas, dor abdominal, aumento do peso corporal, dor de cabeça, depressão ou alterações do humor. Então, aí diz dor nas mamas, tal. Aí, gente, quando eu vi esse depressão ou alterações no humor, eu de cara entrei em contato com o meu médico e falei, doutor, essa medicação, tal. Falei que tinha lido os efeitos colaterais da metformina e que não tinha nada de depressão, alteração do humor, crises psicológicas, mas falei que tinha encontrado no anticoncepcional que ele passou. E aí, gente, ele, assim, como todo médico, né, não tem muito tempo pra falar, me cumprimentou, perguntou se estava tudo bem e de cara falou que a minha depressão não tem muitas chances de ser por causa dessa medicação. Ele falou assim, a sua depressão, ela pode ser por outros fatores, porque ele quis dizer que, assim, que é extremamente raro uma pessoa pegar depressão por causa dessa medicação. E de cara, eu já sabia que ele ia fazer isso, ele me indicou pro psiquiatra e psicólogo, tá? Psiquiatra esse, que eu entrei em contato com a clínica, que eu fiz aqueles exames, que é uma clínica que eu gostei do atendimento e tal. E aí já perguntei quando que teria psiquiatra e agora no mês de setembro vai ter, então muito provavelmente eu vou, se eu continuar assim. E eu vejo que mais de um mês isso não passa, essa situação que tá acontecendo comigo não tá passando, então eu vou sim ter que ir ao psiquiatra e infelizmente eu creio que ele vai passar medicação sim, tá? Pra quem não conhece minha história, eu tenho ansiedade, eu descobri lá atrás, há 5, 6 anos atrás, eu descobri uma ansiedade, um pânico, devido a um estresse pós-traumático, que foi um assalto que eu passei aqui na cidade. Eu passei um lá em São Paulo também quando eu morava lá, porém passou rápido. Apesar de algumas coisas, passou rápido, porém depois que eu passei por um assalto aqui, minha cabeça ficou bem ruinzinha, e aí depois disso fui no psiquiatra, ela me diagnosticou com ansiedade, síndrome do pânico. Eu lembro das palavras dela, eu falei, e depressão? Ela falou, você tem aí uma leve depressão.
Depois, hoje, que eu tô passando por isso, eu fui pesquisar. Eu vi que tem a depressão leve, moderada e a grave. Acho que é mais ou menos isso. Mas, enfim, tomei por 5 anos antidepressivo e ansiolítico e meio que abandonei no ano passado, quando eu vinha me sentindo muito bem e resolvi mudar. Aí vocês podem perguntar, tá sentindo alguma coisa de ansiedade e de pânico? Gente, vocês vão pensar que é mentira, mas eu não sinto nada, 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 nada de ansiedade, tá? Eu não sinto nem um pouco de ansiedade, eu não sinto nem um pouco de pânico. O que eu sinto é essa lentidão, é essa falta de vontade de fazer as minhas coisas, as minhas atividades simples que eu fazia no meu dia a dia, tá? Sem essa energia pra ir, tá? A minha última vez que eu fui tentar andar com os meus cachorros, eu fui com o Vegas, que é um cachorro assim, que eu sou extremamente apegada a todas, mas o Vegas, ele é mais especial pra mim porque meu esposo me deu ele de presente de Natal, né, no ano passado. Então é um cachorro que, é meu, esse aqui é meu mesmo, né? Mas enfim, e aí eu fui tentar andar com ele e eu não consegui, né? Os pitbulls são muito fortes. Nossa, gente, ligaram um som aqui, me perdoe. Os pitbulls são muito fortes e você precisa ter muita força, muita firmeza para poder levar eles. E eu estava com muita dificuldade. O meu marido, ele tem muita força, gente. E ele ia com 3 cachorros. 3 cachorros. E eu ia só com um e ia com muita dificuldade. No meio do caminho, ele ficou segurando os 4 porque eu simplesmente não conseguia. E aí eu ainda escutei uma pilhera de uma pessoa que talvez ela nem tenha falado por maldade, mas ela falou assim... Gente, eu tinha passado um tempinho já sem sair de casa, digamos que alguns dias, sei lá, uma semana ou menos. E aí eu tive essa força de vontade pra poder andar com os meus cachorros. E aí eu tô fazendo esse esforço de andar e eu ainda escuto uma dessa. Talvez ela nem tenha falado por maldade, mas enfim, ela falou, a Vaninha tá sem força não. Ela falou, a Vaninha não consegue sustentar o cachorro. Aí, gente, eu tô desse jeito. Não pode falar que eu sou feia, que eu começo a ficar mal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pronto, agora eu sei que eu tô depressiva, agora eu sei que eu tô sem força, agora eu sei que eu não consigo sustentar nem o meu cachorro. Porque antigamente, mesmo com muita dificuldade, eu conseguia segurar 2, entenderam? E eu não tava conseguindo segurar um cachorro. E aí meu esposo, pra eu dar uma respirada, segurou os 4. A gente tava andando, gente, em lugar, assim, paradisíaco. Só passou mesmo essa senhora que falou isso comigo. Então, não se preocupem, tá? Em relação aos cachorrinhos se soltar. Tá? Do meu esposo ter que ficar andando com eles e eles nunca se soltarem. Graças a Deus, tá? E eu acho que se acontecer deles se soltar, eles são muito obedientes. E aí eles... se meu esposo fala assim, não, vem. Ele fala com bastante firmeza, né? Aquela voz mais grossa, aquela moral, assim como ele fala. E aí eles obedecem e vêm. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. O que eu tô querendo falar pra vocês é que eu não tive força pra andar com o meu cachorro, tá? Meu cachorro, a última vez que a gente pesou ele, o Vegas, ele tava com 30 quilos. Eu tenho 58. Então dava pra eu ter uma firmeza e segurar ele. E eu não consegui. Mas aí depois vendo, eu vi que a depressão, ela realmente tira essas forças, né? Tira essa energia. Ela tira essa, né? Que o paciente fica sem força mesmo. Fui pesquisar, sim, sobre depressão. E eu sei que eu não estou depressiva. Por quê? Porque a depressão, ela é diferente de tristeza, né? A tristeza, ela é um sentimento que pertence a todos nós. Qual dia que você não levanta da cama e tá desanimada, tá triste? Porém, é só hoje, é só naquele dia. Ela passa, no outro dia ela passa, tá? A tristeza, você pode sim ter essa falta de vontade de fazer as coisas. Porém, se ela muito durar, é 1, 2 dias, né? Tem tristezas mais duradouras, como o luto, por exemplo. Já a depressão... ela é uma tristeza que meio que não tem fim. Você perde a vontade de fazer suas coisas, suas atividades do dia a dia. E aí você perde mesmo. Então vocês viram eu relatar que tem dias que eu levanto, né? Tem dias que eu levanto,
até mais animada e vou e faço as minhas coisas, que aí é o dia que eu gravo pra vocês, tá? Mas, então por isso que eu acho que eu não estou depressiva. Aliás, eu não acho que eu estou com depressão, eu estou depressiva, é diferente, tá? Isso pesquisando em alguns canais de neurologia e psiquiatria, que é o canal que eu gosto. Um psiquiatra muito legal lá da USP de São Paulo, que eu gosto muito de acompanhar ele, alguma coisa, Abud, que eu não tô lembrando agora, eu vou ver se eu deixo o link aqui abaixo. Ele é maravilhoso também, um psiquiatra, assim, muito bom. E aí eu tava vendo esse vídeo sobre a diferença de tristeza pra ansiedade. Aliás, de tristeza pra depressão. E aí eu vi que eu não estou com depressão, eu estou depressiva, tá? Eu acredito muito nisso. Outro dia, pesquisando sobre metformina, eu vi uma paciente falando que fazia uso e que era muito difícil o tratamento com metformina. Eu já fiquei ligada, né? Eu falei, ué, por que será que ela tá falando isso? E aí mais à frente ela fala, o tratamento com metformina é muito difícil porque você se sente... Aí ela falou alguma coisa, a perca de energia, a perca de vontade de fazer as coisas, você fica um pouco mais quieto. E aí eu correlacionei com um comentário que uma seguidora deixou, dizendo que o metformina, o psiquiatra, o ginecologista dela não passou metformina quando ela falou que tinha ansiedade. Eu não sei se ela meio que aprofunda esses fatos, eu não sei se é o anticoncepcional. E, gente, no dia da minha consulta, eu fico ali tão nervosa, aí sim já é ansiedade, que eu não consigo falar tudo o que eu tinha que falar. Na verdade, eu levei uma lista enorme, lembra que eu comentei com vocês já no vídeo, e eu falei todas as coisas mais importantes. Eu acho que na hora que... Eu ainda falei, gente, eu tenho ansiedade. Aí eu acho que ele não escutou, meu esposo estava do lado e já entrou com outro assunto, então acabou meio que confundindo, tá? Uma seguidora também me procurou lá no direct e falou alguma coisa que a metformina não era bom pro psicológico e tal. Então possa ser que seja a metformina que tá me deixando assim, né, que tem tirado aí essa minha energia de fazer as coisas, essa minha falta de vontade, como pode ser o anticoncepcional realmente só quando eu for em um médico, tá? E aí o médico eu acho que só vai ter lá pro final de fevereiro, tá? Então, não sei como que eu vou fazer. Estamos aí entrando em setembro. Um dos prazeres maiores que eu tenho é ir pro Atacadão pra fazer a compra do mês, pra gravar pra vocês. Gente, eu não tenho a mínima vontade de ir pra Campina Grande pra poder ir fazer a compra do mês. Eu sou extremamente apaixonada por isso. Porém, nesse mês, nessa ocasião que já era pra eu ter ido, não tenho vontade, tá? Não sinto a mínima vontade. Não tenho... Não sei se é vontade, é disposição pra ir. Infelizmente, tá? Estava olhando o vídeo, né? Um vídeo que tem bastante visualização, um vídeo que vocês amam. Mas infelizmente, gente, eu tô passando por isso. E eu digo infelizmente mesmo, porque é um momento difícil, não é um momento que eu escolhi, não é um momento que eu gosto. Foi uma coisa que chegou do nada em mim e eu tenho sofrido bastante em relação a isso, tá? Porque tem me atrapalhado muito. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Esse vídeo já tá grande demais. Sobre as crises de choro. Há uns 20 dias atrás, elas estavam sendo assim constantemente. Pelo menos 3 crises de choro por semana. Da última semana, 10 dias pra cá, quase não aconteceu as crises de choro, tá? Porque, gente, pelo menos eu lembro de uma que foi no dia que eu tava lavando roupa. Eu tava gravando pra vocês e me deu uma crise de choro. Justamente, gente, por quê? Porque tava perto do horário do almoço e a gente ia almoçar lá na minha mãe. Porque é quase que de lei eu almoçar lá na minha mãe no dia que eu lavo roupa, tá? Quase que de lei. Tem situações que eu tenho que ficar parando pra fazer almoço ou peço pro meu esposo, tá? Mas já teve situações sim de eu ter que ficar fazendo almoço e ter que lavar a roupa.
Mas nesse dia eu ia almoçar lá na minha mãe. E aí eu falei pro meu esposo. Aliás, antes de começar a lavar roupa, eu já tava falando pra ele, ó. Eu tô me sentindo muito fraca, muito fraca. Aí eu começo a ficar meio trêmula e tal. E ele meio que foi deixando passar. E aí eu falei, você pode pegar minha comida lá na casa da minha mãe? Aí ele, espera um pouco, eu tô fazendo tal coisa. Isso já foi o motivo pra eu começar. E aí eu acho que dessas crises de choro foi a única vez que me deu uma crise de pânico junto, porque eu estava começando a ficar muito, muito fraca. Eu já tava fraca e aí eu comecei a me dar um pânico porque eu tava fraca. E aí ele percebeu, eu acho, que eu tava passando mal, começou a ver eu chorando, aí ele, não, eu vou, né? Mas aí já tinha me colocado aquela adrenalina, aquela raiva, né? Com o pânico. Raiva no sentido, não fez o que eu tava pedindo pra fazer no momento. E aí eu fui com toda a fraqueza, e aí eu tenho que ir, gente, sorrindo, porque a minha mãe não pode saber que eu tô passando mal, porque senão ela começa a passar mal. Então, com tudo aquilo que eu tava sentindo, aquele pânico, aquela vontade extrema de chorar, de desesperar, eu não podia. Eu tinha que ficar bem tranquila pra poder não transparecer pra ela. E aí eu fui, peguei um pouquinho de feijão, a comida ainda não tava pronta, lá na casa da minha mãe. E aí eu peguei um pouquinho de feijão, que tava lá em cima da mesa, e cheguei aqui, desci, coloquei dentro do micro-ondas e comecei a meio que amassar pra tipo formar um caldo e eu tomar. Aí eu tomei bem pouco, porque eu não conseguia parar de chorar. Foi, acho que assim que eu passei da porta da casa da minha mãe, aí sim eu desabei no choro. E essa crise de choro durou mais de 1 hora. É tanto que eu deixei a roupa do jeito que tava, e aí meu esposo já tava, o que eu faço com a roupa? Como que eu faço com o tanquinho? Como que é que eu boto amaciante? E ele falando aquilo pra, tipo, ele ir terminar o serviço e eu terminar, e eu poder almoçar e deitar pra descansar. Porque, gente, ele já bate um emocional, mas eu não quero chorar nesse vídeo, tá? Mas ele tenta abreviar o meu sofrimento, entendeu? Então ele vai, o que eu faço pra poder te ajudar? Não sei o quê. E eu falei, não, eu quero voltar a lavar roupa, porque eu tenho que terminar de gravar o vídeo, né? Porque aí eu penso nessa questão mais profissional, nessa questão do trabalho, que eu tenho que me esforçar pra gravar pra vocês, porque é de onde tá vindo minha renda e eu tenho que ajudar o meu esposo dentro de casa. Então, com tudo que tá acontecendo, eu tô tentando manter-se na minha rotina normal. E aí eu venho escondendo de vocês há 1 mês, mas eu não estou me sentindo bem. Mas eu tento levantar, eu tento fazer com que tudo esteja normal pra eu poder ver que eu tô normal. E aí, tem dias que eu passo o dia todo deitado. Por exemplo, ontem foi domingo. Eu tava um pouco mais animada ontem. Aí eu fui, na verdade no sábado. No sábado eu já adiantei toda a faxina da cozinha. Porém, na parte da tarde me bateu muito desânimo mesmo. E aí à noite me deu um taquicardia. Foi a segunda vez durante esse mês que eu tive uma taquicardia. Na primeira vez eu tomei o clonazepam, algumas gotinhas, só pra poder dar uma relaxada. E relaxou porque é muito ruim o negócio da taquicardia. No sábado à noite deu também a taquicardia, mas aí foi bem na hora que meu esposo chegou da pizzaria e ele trouxe pizza e traz todo um carinho com ele, então passou aquela taquicardia. Então pronto. Então o que eu tô querendo dizer? Que no sábado eu fiz a faxina da cozinha, que é onde tem mais detalhes, e fiz muito mais detalhada do que aquela que eu mostrei pra vocês. Muito mais detalhada. E aí quando foi ontem, mas aí eu não limpei o resto da casa, né? E aí quando foi ontem no domingo, eu faxinei todo o banheiro, o quarto e esse quarto aqui. Então hoje, como não tinha nada pra fazer, eu meio que passei o dia todo deitada na cama. E aí minha consciência fica pesando, que eu tenho um monte de coisa a mais pra fazer, que eu posso estar fazendo coisa mais produtiva do que ficar deitada na cama. Então, gente, é aí que eu me convenço que eu não estou com depressão. Eu estou passando por um momento de um momento depressiva.
Porque eu acho que quem tá com depressão não tem esse pensamento que tá perdendo o dia deitado na cama. E eu fico deitada na cama, mas eu fico com a consciência pesada. Então eu procuro fazer alguma coisa de produtivo. Aí eu coloco vídeos, aulas de enfermagem no YouTube. E aí eu vou ver alguma coisa produtiva pra eu tá fazendo e não ir me culpar. Entendeu? Aí eu vou editar um vídeo, eu faço alguma coisa pra minha cabecinha não ficar pesarosa que eu estou, digamos, deitada na cama, deixando o tempo passar. Uma pessoa profissional da saúde que eu conversei, ela falou assim, não se culpe por ficar o dia todo deitada na cama. Isso já aconteceu com todo mundo. Mas se você puder fazer alguma coisa produtiva no outro dia, tudo bem também. E aí hoje eu não consegui cozinhar, hoje foi um dia que eu não consegui, meu esposo não estava em casa, ele estava em Campina Grande, mas eu sabia que quando ele chegasse ele ia querer almoçar. Então o que acontece? Outra coisa, sobre o sono. Resumindo aí a história do meu esposo, pra eu não perder o rumo. Ou seja, hoje veio comida lá da minha mãe, tá? Em relação ao sono, não estou tendo a mínima dificuldade pra dormir. Outra coisa que eu descarto aí muito legal, né? Perguntei pra uma pessoa depressiva, uma conhecida que eu tenho, e ela me falou que ela não dorme sem medicação. Não dorme. E aí também eu pesquisei que a depressão, ela pode tanto tirar o teu sono como pode te dar muito sono. Coisa que não está acontecendo comigo. Graças a Deus, eu tenho o horário certinho pra ir deitar. Não vou dizer pra vocês que 7 horas da manhã eu tô acordada, mas 9h30 eu tenho acordada. Então é um horário bacana. Porque tem depressivos que, sei lá, fica até 3, 4 horas, 5 horas deitado só dormindo. E eu não. Eu posso passar o dia todo deitada na cama, mas eu não fico assistindo. Quando eu não tô assistindo um filme, algo assim, eu procuro algo de produtivo pra fazer, tá? Então eu tô fazendo algum exercício do curso pra mandar pra professora, eu tô assistindo vídeos, aulas. Então eu estou fazendo algo produtivo, eu tô editando um vídeo, tá bom? Eu tô pesquisando sobre medicações, eu tô sempre fazendo algo produtivo, porque senão a minha consciência, a minha cabeça não deixa eu tranquila. Então, falando sobre o sono, não estou tendo dificuldade, então, sei lá, tem dias que eu e meu esposo a gente fica deitado até tarde assistindo filme, digamos que meia-noite. Aí eu vou dormir meia-noite e acordo 9 horas, 9h30. Então, tá legal. Tô satisfeita, tá? Tem dias, até como ontem, domingo, nossa, quero muito dormir até tarde e tal. Quero muito dormir até meio-dia. Mas aí, 9h30. Eu olho no celular a hora 9h30. Aí eu falo, vou dormir só mais um pouquinho. No máximo, 10h30. Então, tô dormindo até no máximo 10h30. Então, eu tô considerando um horário legal. Aí eu também não estou com dificuldade pra dormir, gente, porque o Dramin B6 também tem me ajudado nessa questão do sono, né? Eu não sei, aliás, se o Dramin B6, ele dá sono, porque tem um Dramin que ele não dá sono, e eu acho que é o Dramin B6. Se vocês sabem me responder, deixem aqui pra mim nos comentários. Mas eu, graças a Deus, não tô tendo dificuldade pra dormir. Porém, essa noite em específico, eu demorei muito pra dormir. Não demorei, eu peguei no sono rápido, mas meu esposo, ele se mexe muito na cama. E aí, quando ele se mexia, eu meio que despertava. Ou quando os cachorros latiam, eu despertava. Ou quando passava qualquer barulho, eu despertava. Então, eu fiquei o sono muito picotado. Como eu não dormi muito bem, aí eu já mandei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, ó, hoje vai ser aquele dia que eu vou ter que comer aí. Porque eu realmente não dormi muito bem. E porque a gente tem feito um calor muito, muito, muito grande. E eu sou meio que mão de vaca em relação ao ar-condicionado. Por quê? Não dá, gente, pra ficar, literalmente não dá pra ficar com o ar-condicionado ligado a noite toda, porque senão a minha energia vem muito cara. Então o que eu faço? Eu ligo por 1 hora, desligo por 1 hora. Na verdade eu não sei contabilizar muito esse tempo, porque eu tô ali no meio da noite dormindo. Mas quando tá aquele calor extremo, eu ligo. Aí, gente, 5 minutos depois me dá frio, isso que eu tô deixando no 24.
que já foi dica do instalador que veio instalar. Aí ele, eu deixo tranquilo o meu no 25. E aí tem vezes que eu deixo no 25, no 24. Mas aí, gente, o que eu tô querendo dizer, que eu meio que não tô deixando o ar-condicionado a noite toda ligada por conta da energia, tá? Não dá, literalmente não dá pra deixar a noite toda ligada. E aí quando eu desligo, passa um tempo, gente, começa um calor. A minha casa é inteira forrada, gente. Aqui tem essa janelinha, se eu deixar a janela aberta, entra muito pernilongo, entra bichos, e aí eu sou muito medrosa, gente. Dá um certo horário, eu já fecho a minha janela na hora da gente dormir. Tem dias que a meia-noite ainda tá aberta, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que não dá pra gente deixar a janela aberta e a gente ter ar natural, tá? O ventilador gastaria a mesma coisa do ar-condicionado. Então essa noite, devido ao calor, eu não consegui dormir muito bem. E aí eu assim, você já não tá tão animada da sua vida, né, gente? E aí você não dorme bem durante a noite. Aí meu esposo acordou 5 e pouco pra poder ir pra Campina Grande pra fazer um exame. Então, meio que já me acordou ali e tal, né? Às vezes você passa a noite toda sem dormir, ou dormindo picotado, né? E aí quando vai dando 5 horas da manhã é o horário que meio que você dorme, né? E inclusive é o sono mais gostoso, né? Aí, 5h30 ou antes, ele me acordou. Na verdade, ele não acordou. O celular dele tava tocando e ele tem um sono, gente, tão profundo que ele lá de boa dormindo. E eu catuquei ele, o seu celular tá tocando. Aí ele foi lá atender e era justamente pra poder ir pra Campina Grande. Então, foi aí quando eu não dormi mais. Aí eu dormi mais um pouco, eu acho que 9h30 eu tava acordando e já com aquela falta de vontade de fazer comida e também porque não tinha dormido. E aí você já fica um pouco estressada, né? Com um desânimo de saber que hoje você realmente não tem energia pra poder cozinhar. Outra coisa, eu ia falar sobre, acho que era sobre energia, que eu não tenho energia, mas eu ia falar sobre alguma coisa agora, gente, esqueci. Vou falar sobre outra coisa. Vocês podem até me perguntar, Vaninha, tem tomado muito Rivotril, né, nesse processo de tristeza, crise de choro e desânimo? Gente, não tenho tomado. Eu acho que se eu tiver tomado durante esse mês aí, durante esse tempo aí difícil, eu acho que se eu tiver tomado 3 vezes, foi muito, graças a Deus. Por quê? Porque justamente eu não tenho crises de ansiedade, eu não tenho crises de pânico. É de fato essa falta de energia. E aí, em uma das 3 crises de choro, eu tomei nessa que veio aqui junto com o pânico. Lembra que eu comentei? Porque realmente eu não parava de chorar. Era mais de 1 hora já de choro e eu não conseguia parar. E aí, mais 2 situações específicas. Numa no ataque cardíaco eu comentei com vocês e a outra eu realmente não lembro agora. Mas eu não tenho tomado, tá? Não tenho tomado. Tem tomado suco de maracujá? Não. Porque realmente, gente, eu já me sinto calma demais pra poder tomar mais coisas assim, entenderam? Então eu só vou tomar em uma ocasião muito específica, como nesse caso da ataque cardíaco que me ajudou, como no outro caso dessa crise de choro muito grande, que eu acho que estava associada à ansiedade. Então é isso, gente. Só pra resumir pra vocês, eu não tô sentindo ansiedade. É mais essa questão dessa falta de energia, tá, gente? Fiquei muito assim, por causa do tratamento, né, gente? Porque eu tô fazendo tratamento para ovários policísticos e muita gente pensa que eu tô fazendo esse tratamento só pra engravidar. E não é, gente. A síndrome dos ovários policísticos tem vários sintomas, tá? Então, além de tudo, por favor, né, gente? Julgamento agora não, tá? Então é isso. Vim gravar esse vídeo pra vocês pra contar pra vocês, né, alguns vídeos, algumas meninas, né, meio que perceberam um pouco do meu desânimo e vieram perguntar, e eu ainda não falei nada muito específico. Quando chega alguém pra desabafar comigo sobre ansiedade, porque todos sempre tem pessoas falando sobre ansiedade lá no direct, perguntando alguma coisa, e aí eu tenho aquela vontade de me abrir às vezes, mas aí a pessoa já vem falando assim, que tá passando por alguma coisa, aí eu meio que tento ajudar, acabo tentando ajudar e acabo ficando sem eu falar nada, tá? E é legal também porque eu já venho logo através desse vídeo.
Vocês, no último vídeo que eu postei lavando roupa e no outro vídeo do café, falaram que eu não tenho que ficar me importando com comentários maldosos que estão surgindo. Ou comentários sem noção, que eu tô meio retraída pra dar minha opinião. É justamente por esse momento delicado que eu estou passando, tá, gente? Porque eu realmente não estou afim de comentários sem noção, tá? Enfim, é isso que eu tenho sentido. Então, por isso que eu falo já pra poder meio que antecipar isso. Porque quando eu falo, gente, eu tô dando a minha opinião e tal, surgem menos comentários. Mas quando eu meio que não deixo isso em alerta, as pessoas meio que se sentem à vontade pra ir lá e pra criticar a minha vida e pra falar um monte. Outra coisa, quando meu esposo começou a dar as aulas online, lá no Instagram eu tava direto, né, pessoal, venham pra aula, né, porque ele tá dando aulas online, então ele tá dando aula pra qualquer pessoa do Brasil. E aí é só entrar em contato com eles e tal. Se for o caso que vocês quiserem, me chamem lá no Instagram que a gente pode estar conversando, tá, gente? Ele só cobra R$20 por mês pra dar as aulas, enfim. O que eu estou querendo dizer é que quando ele começa a ligar o som pra poder dar as aulas, eu meio que vou lá pra casa da minha mãe, porque realmente eu não estou suportando esse som. Então o som tem me incomodado, coisa que não me incomodava antes. Eu ficava aqui no quarto de boas e enfim, ele acabou de chegar e vai começar a dar aula agora. Então é isso, gente, esse foi o meu desabafo, espero que vocês me entendam. E deixem os comentários de vocês, tá bom? Beijo, que ele agora vai começar a dar aula. Eu tenho que desligar esse vídeo lá em 45 minutos. Beijo, fiquem com Deus e espero que vocês me entendam, espero que vocês me ajudem e mandem energias positivas. Desculpa, tá sem internet, né? Não sei. E mandem energias positivas. Os cachorros fizeram barulho ali, aí eu lembrei de uma coisa. Eu não estou tendo muita vontade, disponibilidade, não sei, pra poder brincar com eles. Outro detalhe, né, que eu queria falar. Então, isso tem sido bem difícil pra mim, porque tem afetado em todas as áreas, tá? Assim, um desânimo muito grande, até com os meus cachorros, isso tem acontecido, tá? Então é isso, gente, obrigada pelo apoio de vocês, obrigada por todas as forças. Eu sei que vão surgir muitos comentários bons aqui abaixo, então eu quero desde já agradecer a vocês por todo o carinho do mundo, pelos anjos bons que vocês são na minha vida. E é isso, um beijo, empatia, gente, tenham empatia, tá bom? Beijo e tchau, e eu vou passar por tudo isso em nome de Jesus. Eu tenho fé que eu vou passar por tudo isso. Tenho fé, sim. Outra coisa rapidinho é que eu não tenho mais gravado quase nada lá pro Instagram. Nesses dias que eu me sinto mais à vontade, eu começo a gravar vídeos lá pro Instagram, stories, fazendo uma hidratação no cabelo, falando isso, fazendo aquilo, falando das minhas dificuldades de tomar remédio. Então, nesses dias que eu me sinto um pouco mais à vontade, eu gravo pro Instagram, gravo pro canal, mas realmente eu tenho abandonado muito. E aí eu foco mais aqui no canal, porque é de onde vem a minha renda, né, gente? Então é isso. Eu vou passar por tudo isso em nome de Jesus e vou procurar aí ajuda médica, né, psiquiátrica, que é o que eu estou precisando. Então é isso. Beijo. Tchau, até o nosso próximo vídeo.